Título: Um distúrbio de memória na Acrópole. Iniciaremos pela nota do editor inglês. A presente tradução inglesa baseou-se na versão corrigida da que foi publicada em 1950. Roland nasceu a 29 de janeiro de 1866 e este trabalho foi-lhe dedicado por ocasião de seu 70º aniversário. Freud tinha por ele a maior admiração, conforme comprovou não só pelo presente trabalho, mas também pela mensagem a Roland, quando este completou 60 anos, Freud, 1926a, e pelas 6 ou 7 cartas que lhe escreveu e que foram publicadas, Freud, 1960, bem como por uma passagem no começo de O Mal-Estar na Civilização, 1930a, edição estandarte brasileira, 1974. Freud correspondera-se com ele pela primeira vez em 1923 e uma única vez, parece, em 1924, teve um encontro com ele. Foi impossível localizar qualquer publicação anterior deste artigo em alemão, a não ser a do Almanac, assinalada acima. Deve-se ter em mente que todas as publicações relacionadas a Roland, como as de muitos outros autores, inclusive Thomas Mann, e naturalmente todos os escritores judeus, foram suprimidas durante aquele período pelos nazistas. Agora iniciaremos o texto. Título: Um distúrbio de memória na Acrópole, carta aberta a Roland por ocasião de seu 70º aniversário. Meu caro amigo, vi-me na emergência de contribuir com algo escrito para a comemoração do seu 70º aniversário e fiz grandes esforços por encontrar algo que pudesse de algum modo ser digno do Senhor e pudesse expressar minha admiração pelo seu amor à verdade, pela sua coragem nas suas crenças e por seu carinho e boa vontade para com a humanidade, ou então algo que pudesse testemunhar-lhe minha gratidão como escritor que me tem proporcionado tantos momentos de enlevo e prazer, mas foi em vão. Sou 10 anos mais velho que o Senhor, e minha capacidade de produção está no fim. Tudo o que posso encontrar para oferecer-lhe é o dom de uma criatura empobrecida que viu dias melhores. O Senhor sabe que meu trabalho científico consistiu em elucidar manifestações incomuns, anormais ou patológicas da mente, isto é, atribuir sua origem às forças psíquicas que operam por trás delas e indicar os mecanismos em ação. Comecei tentando isto em mim próprio, então passei a aplicá-lo a outras pessoas e finalmente fazendo uma extensão ousada a toda a raça humana. Durante os últimos anos, um fenômeno deste que eu mesmo havia experimentado
há uma geração atrás, em 1904, e que eu jamais compreendera, passou a assediar minha mente. De início, não vi o motivo desse fato, porém, afinal, resolvi analisar o incidente e agora apresentei o Senhor com os resultados dessa investigação. No transcurso do que se segue naturalmente, terei de solicitar-lhe que dispense alguns eventos de minha vida particular uma atenção maior do que eles de outro modo mereceriam. Todos os anos, naquela época, em fins de agosto ou no começo de setembro, eu costumava, em companhia de meu irmão mais novo, partir em viagem de férias que duravam algumas semanas e nos levava a Roma ou alguma outra região da Itália ou alguma parte da costa do Mediterrâneo. Meu irmão é 10 anos mais novo que eu, de modo que tem a mesma idade que o senhor. Uma coincidência que só agora me ocorreu. Naquele ano, em particular, meu irmão me disse que seus negócios não lhe permitiriam manter-se afastado por muito tempo. Uma semana seria o máximo que ele podia conseguir e devíamos abreviar nossa viagem. Assim sendo, decidimos viajar via Trieste até a ilha de Corfu e passar ali os poucos dias de nossas férias. Em Trieste, ele visitou uma pessoa que conhecia dos seus negócios e que morava nessa cidade, e o acompanhei. Nosso anfitrião, no seu modo afável, perguntou a respeito de nossos planos e, ao saber que era nossa intenção ir a Corfu, advertiu-nos com veemência que não fizéssemos, abre aspas, que é que os leva a pensar em ir lá nesta época do ano? Seria quente demais para que pudessem fazer alguma coisa. Melhor seria se, em vez disso, fossem a Atenas. O navio do Lloyd parte hoje à tarde. Lá os senhores terão 3 dias para ver a cidade e na viagem de volta o navio os apanha novamente. Isto seria mais agradável e valeria mais a pena. Fecha aspas. Enquanto voltávamos dessa visita, estávamos ambos em um estado de espírito muito deprimido. Discutimos o plano que fora proposto, concordamos em que era quase impraticável e não víamos senão dificuldades na sua realização. Supunhamos, ademais, que não nos permitiriam desembarcar na Grécia sem passaportes. As horas que antecederam a abertura do escritório do Lloyd, passamo-las vagando pela cidade, num estado de ânimo aborrecido e indeciso. Mas quando chegou a hora, dirigimo-nos ao guichê e compramos nossas passagens para Atenas como se fosse tudo muito natural, sem nos preocuparmos em absoluto com as supostas dificuldades e realmente sem havermos trocado ideias um com o outro acerca dos motivos de nossa decisão. Esse comportamento, deve ser dito, foi muito estranho. Posteriormente, reconhecemos que, instantaneamente, muito rápido, aceitáramos a sugestão de irmos a Atenas em vez de Corfu. Não bastante, porque passamos o intervalo de tempo anterior
a abertura dos escritórios num estado tão sombrio e não prevíamos senão obstáculos e dificuldades? Quando, por fim, na tarde após nossa chegada, eu me encontrava na Acrópole e pousava meus olhos sobre o cenário, um pensamento surpreendente passou rápido em minha mente. Abre aspas, então tudo isso realmente existe mesmo, tal como aprendemos no colégio. Fecha aspas, para descrever a situação de modo mais preciso. Em mim, essa pessoa que expressou esse comentário estava dividida, muito mais nitidamente dividida do que em geral seria perceptível de uma outra pessoa que tomava conhecimento do comentário, e ambas as pessoas estavam surpresas, se bem que não com relação à mesma coisa. A primeira comportava-se como se estivesse obrigada, sob o impacto de uma observação inequívoca, a acreditar em algo cuja realidade parecia até então duvidosa. Se me permito um pequeno exagero, era como se alguém caminhando na margem do Loch Ness subitamente enxergasse a forma do famoso monstro encalhado na praia e se visse compelido a admitir: então realmente existe mesmo a serpente marinha na qual nunca acreditávamos. A segunda pessoa, por outro lado, com razão, estava surpresa, pois desconhecia a possibilidade de que a existência real de Atenas, da Acrópole e do cenário em torno alguma vez tivesse sido objeto de dúvida. O que essa pessoa estivera esperando era preferentemente alguma expressão de alegria ou admiração. Ora, seria fácil argumentar que esse estranho pensamento que me ocorreu na Acrópole só serve para acentuar o fato de que ver algo com os próprios olhos é, afinal, coisa muito diferente de ouvir contar ou de ler a respeito, mas continuaria sendo uma forma muito estranha de explicar um lugar comum sem interesse. Ou então seria possível afirmar que era verdade que, quando eu era um colegial, pensar estar convencido da realidade histórica da cidade de Atenas e de sua história, mas que a ocorrência dessa ideia na Acrópole justamente mostrara que, em meu inconsciente, eu não tinha acreditado e que só agora estava adquirindo uma convicção que atingia o fundo do inconsciente. Semelhante explicação parece muito profunda, contudo, é mais fácil de afirmar do que de provar. Ademais, é muito mais passível de ataque em bases teóricas. Não creio que os dois fenômenos, a depressão em Trieste e a ideia na Acrópole, relacionavam-se intimamente, e a primeira, a depressão, é mais facilmente compreensível e pode ajudar-nos no sentido de explicar a segunda, a ideia. A experiência em Trieste foi também, como se pode notar, simplesmente uma expressão de incredulidade. Vamos ver Atenas? Impossível, vai ser difícil demais. A depressão concomitante
correspondia a um lamento de que era impossível, teria sido tão lindo e agora sabemos onde estamos. Este é mais um caso de bom demais para ser verdade, que encontramos com tanta frequência. É um exemplo da incredulidade de que surge tantas vezes quando nos surpreendemos com uma boa notícia. Quando sabemos que ganhamos um prêmio, por exemplo, ou que saímos vencedor, ou quando uma jovem vem a saber que o homem que ela amava em segredo pediu aos pais dela permissão para fazer-lhe a corte. Quando estabelecemos a existência de um fenômeno, o passo seguinte é, naturalmente, conhecer sua causa. A incredulidade como essa que se verificou é evidentemente uma tentativa de repelir uma parte da realidade. Há, porém, algo de estranho nesse fato. Não ficaríamos nem um pouco surpresos se uma tentativa dessa espécie tivesse como objetivo uma parte da realidade que ameaçasse causar desprazer. O mecanismo de nossa mente é, por assim dizer, planificado para funcionar segundo essas diretrizes. No entanto, por que haveria de surgir essa incredulidade com relação a algo que, pelo contrário, promete trazer um elevado grau de prazer? Conduta realmente paradoxal. Lembro-me de que, em uma ocasião anterior, tratei do caso parecido de pessoas que, conforme expressei, são arrasadas pelo sucesso. Geralmente as pessoas adoecem de frustração, da não realização de alguma necessidade vital ou de um desejo. A estas pessoas, contudo, sucede o contrário, adoecem ou até mesmo ficam aniquiladas porque um desejo seu, excepcionalmente intenso, realizou-se. O contraste entre as duas situações não é tão grande como parece à primeira vista. O que acontece no caso paradoxal é simplesmente que o lugar da frustração externa é assumido por uma frustração interna. O sofredor não se permite a felicidade. A frustração interna ordena-lhe que se aferre à frustração externa. Mas por quê? Porque esta é a resposta em muitos casos. A pessoa não pôde esperar que o destino lhe proporcionasse algo tão bom. De fato, é outro exemplo de bom demais para ser verdade. É a expressão de um pessimismo do qual uma grande parte parece estar presente em muitos dentre nós. Em um outro grupo de casos, como naqueles que se arruinam com o êxito, encontramos um sentimento de culpa ou de inferioridade que pode ser traduzido assim, abre aspas, não mereço tanta felicidade, não mereço, fecha aspas. Mas esses dois motivos são, em essência, o mesmo, por ser um apenas uma projeção do outro. Conforme há muito já se sabe, o destino que esperamos nos trate tão mal é materialização de nossa consciência do severo superego.
que há dentro de nós, sendo ele próprio um remanescente da instância primitiva de nossa infância. Isto, segundo penso, explica nosso comportamento entre este. Não podíamos acreditar que nos seria dada a alegria de ver Atenas. O fato de que a realidade que estávamos tentando repelir era, no início, apenas uma possibilidade, determinava o caráter de nossas reações imediatas. Quando, porém, estávamos na Acrópole, a possibilidade se tornara realidade e a mesma descrença encontrou uma expressão diferente, todavia muito mais clara. Numa forma isenta de distorção, isto poderia ter sido expresso assim: realmente, eu não poderia ter imaginado ser possível que me fosse dado ver Atenas com meus próprios olhos, travessão, como indubitavelmente agora está ocorrendo. Quando relembro meu vivo desejo de viajar e ver o mundo, que me dominava nos tempos de colégio e posteriormente, e quanto tempo se passara até que meu desejo se concretizasse, não me surpreendo com esse efeito retardado na Acrópole. Eu tinha então 48 anos. Não perguntei a meu irmão mais novo se ele sentia algo dessa mesma natureza. Determinada dose de reserva envolveu todo o episódio e foi isto que já interferira em nossa troca de ideias entre este. Supondo que eu tenha adivinhado corretamente o significado do pensamento que me veio na Acrópole e que realmente expressei minha alegre surpresa por me encontrar naquele lugar. A outra questão emergente é saber por que esse significado teve de estar sujeito no pensamento a um disfarce tão dissimulado e desorientador. O tema essencial do pensamento, travessão, isto é, a incredulidade, travessão, realmente estava contido na própria distorção, abre aspas, pela evidência dos meus sentidos. Estou agora na Acrópole, mas não consigo acreditar nisto, fecha aspas. Essa incredulidade, essa dúvida quanto a um aspecto da realidade, estava, contudo, duplamente deslocada em sua expressão real. Primeiro, estava atribuída ao passado e, segundo, estava transportada de minha relação para com a Acrópole, para a própria existência da Acrópole, e assim ocorreu algo que equivalia a uma afirmação de que em certa época do passado eu duvidara da real existência da Acrópole, um fato que, no entanto, minha memória rejeitava como incorreto e, com efeito, impossível. As duas distorções envolvem dois problemas independentes. Podemos tentar penetrar mais fundo no processo de transformação, sem especificar no momento como foi que cheguei à ideia. Partirei da suposição de que o fator original deve ter sido o sentimento do inacreditável e do irreal na situação daquele momento. A situação incluía a mim próprio, a Acrópole e a minha percepção dela.
Eu não podia explicar essa dúvida, evidentemente. Não podia ligar a dúvida às minhas impressões sensoriais referentes à Acrópole. Lembrei-me, contudo, de que, no passado, tivera uma dúvida a respeito de algo relacionado precisamente a esse local, e assim encontrei o meio de deslocar a dúvida para o passado. Nesse processo, entretanto, o tema da dúvida foi modificado. Não só me recordei de que em meus anos de jovem duvidara se um dia haveria de ver a Acrópole, mas também afirmei que naquele tempo eu desacreditara da realidade da própria Acrópole. É justamente esse efeito do deslocamento que me leva a pensar que a situação atual na Acrópole encerrava um elemento de dúvida acerca da realidade. Certamente ainda não consegui tornar claro o processo. Assim, concluirei dizendo em sinopse que toda essa situação psíquica de aparência tão confusa e tão difícil de descrever pode ser elucidada satisfatoriamente, supondo-se que, no momento, tive ou poderia ter tido um sentimento instantâneo, abre aspas, o que estou vendo aqui não é real, fecha aspas. Tal sentimento é conhecido como sentimento de desrealização. Entfremdungsgefühl. Fiz um intento de afastar esse sentimento e o consegui à custa de uma falsa afirmação acerca do passado. Essas desrealizações são fenômenos notáveis, ainda pouco compreendidos. Disse serem sensações, mas evidentemente são processos complexos vinculados a conteúdos mentais peculiares e vinculados a operações feitas a respeito desses conteúdos. Surgem com muita frequência em determinadas doenças mentais, não sendo, contudo, desconhecido entre pessoas sadias. Não obstante, são falhas do funcionamento e são estruturas anormais como os sonhos, os quais, apesar de ocorrerem normalmente em pessoas sadias, nos servem como modelo de distúrbio psicológico. Esses fenômenos podem ser observados sob duas formas. A pessoa sente que uma parte da realidade ou que uma parte do seu próprio eu lhe é estranha. Nesse último caso, falamos em despersonalização. Existe uma íntima relação entre desrealizações e despersonalizações. Existe mais um outro grupo de fenômenos que podem ser considerados como suas contrapartidas positivas e o que se conhece como false reconnaissance, déjà vu, déjà raconté, etc. Ilusões em que procuramos aceitar algo como pertencente ao nosso ego, do mesmo modo como nas desrealizações nos empenhamos em manter algo fora de nós. Uma tentativa ingênua e não psicológica de explicar o fenômeno do déjà vu procura encontrar nele a prova de uma existência anterior de nosso eu, self mental.
A despersonalização leva-nos à extraordinária situação de double conscience, que se descreve mais corretamente como personalidade dividida. Tudo isso, contudo, é tão obscuro e tem sido tão mal dominado cientificamente que tenho de me abster de lhe falar mais a respeito dessas coisas. Para os meus propósitos, ser-me-á suficiente retornar às características gerais dos fenômenos da desrealização. A primeira característica consiste em que todos eles servem ao objetivo de defesa, visam a manter algo distanciado do ego, visam a rechaçá-lo. Ora, novos elementos capazes de ensejar medidas defensivas acercam-se do ego, oriundos de duas direções, travessão, do mundo externo real e do mundo interno dos pensamentos, impulsos que emergem no ego. É possível que essa opção coincida com a escolha entre desrealizações propriamente ditas e despersonalizações. Há um número extraordinariamente grande de métodos ou, conforme dizemos, de mecanismos utilizados por nosso ego na descarga de suas funções defensivas. Neste momento está sendo desenvolvida uma investigação muito próxima de mim, dedicada ao estudo desses métodos de defesa. Minha filha, analista de crianças, está escrevendo um livro a respeito deles, o mais primitivo e mais verdadeiro representante desses métodos. A repressão foi o ponto de partida de toda a nossa compreensão mais profunda da psicopatologia. Entre a repressão e aquilo que se pode chamar de método normal de afastar o que é aflitivo ou insuportável, reconhecendo, considerando, ajuizando e passando a uma ação adequada a respeito dessa mesma coisa. Existe toda uma série de métodos de comportamento mais ou menos claramente patológicos por parte do ego. Posso fazer uma pausa momentânea a fim de lembrar-lhe um caso relacionado a esse tipo de defesa? O senhor recorda-se do famoso lamento dos mouros de Espanha, ai de mim, Alhama, ou seja, minha pobre Alhama, que refere como o rei Boabdil recebeu a notícia de que sua cidade Alhama tinha sido tomada. Ele sente que sua perda significa o fim de seu reinado. Contudo, não permitirá que seja verdade. Determina que se trate a notícia como non arrive. Diz o poema: cartas le fueron venidas que llama era ganada, las cartas echó en el fuego y al mensajero matara. É fácil perceber que um outro motivo para essa conduta do rei era sua necessidade de combater um sentimento de impotência ante a situação, queimando as cartas e mandando matar o mensageiro. Ele ainda tentava mostrar seu poder absoluto. A segunda característica geral das
desrealizações, travessão, sua dependência do passado, do repertório de recordações e de experiências angustiantes da infância que talvez tenham sucumbido à repressão, travessão, não é aceita sem controvérsia, mas justamente minha própria experiência na Acrópole, que realmente culminou num distúrbio de memória e numa falsificação do passado, ajuda-nos a demonstrar essa conexão. Não é precedente o fato de que, em meus tempos de colegial, eu, algumas vezes, duvidasse da existência real de Atenas. Apenas duvidava se algum dia chegaria a ver Atenas. Parecia-me além dos limites do possível eu algum dia viajar tão longe. Travessão. Eu percorrer um caminho tão longo. Isto se ligava às limitações e à pobreza de nossas condições de vida em minha adolescência. Minha ânsia de viajar, sem dúvida, era também expressão de um desejo de escapar daquela pressão, como a força que impele tantos adolescentes a fugirem de casa. Há muito tempo compreendera claramente que uma grande parte do prazer de viajar se baseia na realização desses antigos desejos, travessão, isto é, tem suas origens na insatisfação com a casa e com a família. Quando pela primeira vez uma pessoa enxerga o mar, cruza o oceano e sente como realidades as cidades e os países que por tanto tempo tinham sido distantes, inatingíveis, coisas desejadas, então a pessoa se sente como um herói que realizou feitos de inimaginável grandeza. Naquele dia, na Acrópole, eu podia ter dito a meu irmão: ainda se lembra quando éramos jovens como costumávamos caminhar dia após dia pelas mesmas ruas em nosso caminho para a escola? E como todos os domingos costumávamos ir ao Prater ou alguma excursão que conhecíamos tão bem? E agora aqui estamos nós, em Atenas, no Acrópole. Realmente, realizamos muitas coisas. Se me for facultado comparar esse pequeno evento com um outro maior, também Napoleão, durante sua coroação como imperador em Notre-Dame, voltou-se para um de seus irmãos, travessão, deve ter sido, sem dúvida, o irmão mais velho, José, travessão, e observou o que Monsieur Notre Père teria dito disto se ele pudesse ter estado aqui no dia de hoje. Nesse ponto, porém, deparamos com a solução do pequeno problema da causa pela qual já em Trieste interferíamos em nosso regozijo pela viagem a Atenas. Pode ser que um sentimento de culpa estivesse vinculado à satisfação de havermos realizado tanto. Havia nessa conexão algo de
errado, que desde os primeiros tempos tinha sido proibido. Era alguma coisa relacionada com as críticas da criança ao pai, com a desvalorização que tomou o lugar da supervalorização do início da infância. Parece como se a essência do indivíduo consistisse em ter realizado mais do que o pai realizou, e como se ainda fosse proibido ultrapassar o pai. Como acréscimo a esse motivo, cuja validade é geral, estava presente um fator especial, em nosso caso particular, o próprio tema referente a Atenas, e a Acrópole continha provas da superioridade do filho. Nosso pai se dedicara ao comércio, não tinha tido instrução secundária, e Atenas podia não ter significado muito para ele. Assim, o que interferia em nossa satisfação de viajar a Atenas era um sentimento de respeito filial. E agora o Senhor não mais haverá de se admirar de que a lembrança desse incidente na Acrópole me tenha perturbado tantas vezes depois que envelheci, agora que tenho de ter paciência e não posso mais viajar. Com a estima de sempre, Sigmund Freud, janeiro de 1936.